O que você não odeia, você acaba tolerando. E esse vai ser o tema da nossa conversa hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Renan, médico e terapeuta, e a gente vai conversar um pouquinho aqui agora sobre esse assunto. Como eu já falei no vídeo passado, é uma troca de ideia mesmo. Então aqui eu só liguei a câmera, não vai ter edição, não vai ter nada, inclusive aqui atrás tem até umas malas, a gente vai pra roça amanhã. Então é realmente sem filtros mesmo. É uma conversa e não vai ter edição nenhuma. Só vou parar a hora que eu terminar aqui de falar tudo que eu queria. E aí hoje eu anotei alguns tópicozinhos aqui no notebook. Então se eu olhar um pouquinho para cá e não para a câmera, é que eu tô avaliando ali os tópicos se tá sendo falado ou não. Então vamos lá. O que você não odeia, você acaba tolerando. Isso faz sentido para você? De início assim, de bate pronto. Essa frase faz sentido na sua cabeça? Para mim faz total. Então fica até o final desse vídeo que eu vou colocar aqui meu ponto de vista e o que eu acho que a gente pode fazer, né, para usar isso a nosso favor. E como eu sempre digo, o fato de você ter o conhecimento não tira a dificuldade, mas pelo menos faz com que você coloque energia no lugar que vai te trazer resultado. Quando você não sabe, você fica rodando em círculos. Mesmo que você queira muito, provavelmente você acaba colocando energia em diversos pontos em que não traz resultado algum. Então o conhecimento, ele liberta nesse ponto, porque ele te faz colocar toda a sua energia naquele ponto que vai te trazer o resultado que você quer. Então, essa é a intenção, ajudar nem que seja uma única pessoa, nem que seja por um único ponto. Então, contextualizando nessa frase, o que você não odeia, você acaba tolerando. Isso funciona, por exemplo, para os maus hábitos. Então, qualquer coisa aí, sedentarismo, falta de estudos, fofoca, enfim, não interessa. Aquilo que que aquilo não te traz repugnação suficiente, você tende a acabar repetindo aquilo. Principalmente se à sua volta aquilo é considerado normal. E isso funciona para tudo, para hábitos, relacionamentos, saúde, rotina, no âmbito profissional, enfim, em todos os aspectos da vida, né? E eu te pergunto, quantas coisas que você tolera hoje que mesmo você sabendo que faz mal, continua replicando? Pensa, reflete aí, quantas coisas que você sabidamente faz mal para você, para sua vida, para sua saúde, seja física ou emocional, mas que você continua repetindo. E aí eu te pergunto, será que não é porque você não odeia o suficiente? Então, vamos conversar um pouco mais sobre isso. E aí eu começo aqui falando um pouquinho como funciona, né? Mais ou menos essa psicologia da tolerância. E tem a ver com os hábitos, né? A gente escuta muito falar que os hábitos têm poder, né? O que você faz constantemente, quanto mais você faz, tende a ficar cada vez mais fácil. Cada vez você precisa colocar menos força para continuar realizando aquela tarefa. A questão é, isso não funciona só para as coisas boas, isso funciona também para as coisas negativas. Então, tudo aquilo que você faz por um determinado tempo que vira hábito, seu cérebro entende que aquilo virou uma constante, né? Virou uma rotina e aquilo tende a ser perpetuado. Então, se você não odeia o suficiente aquilo para interromper esse ciclo, seu cérebro tende a repetir aquilo, a menos que você haja com muita força contra aquilo. Então, o seu cérebro, né, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele ama os hábitos. Justamente por isso, porque o hábito, ele te, digamos assim,
ele te mantém energia, ele suga menos energia. Tudo aquilo que é hábito, você não precisa de tanta energia para realizar. Então é isso que seu cérebro quer. Então não importa se é bom ou ruim, para o seu cérebro ele quer economizar energia. Então, se você intencionalmente não conseguir perceber que aquilo é ruim, que aquele hábito é ruim, que aquela repetição é ruim, e interromper com a força da ação, colocando muita energia naquilo, aquilo vai se perpetuando. Então, o poder do hábito é esse. Ele é gigantesco na nossa mente. O hábito, ele é muito difícil você ir contra os hábitos. É por isso que você tem que garantir que você tenha bons hábitos. Porque se tiver maus hábitos, como o próprio nome diz, é hábito, só que é mal, ele vai continuar se repetindo também. Isso, sem dúvidas, a médio e longo prazo vai te trazer muito mais malefício do que benefício. E aí, a mente humana, ela vai criando caminhos, a gente vai criando ali respostas para nós mesmos, como um mecanismo de defesa, né? Para tentar justificar aqueles hábitos ruins, que a gente não tem força suficiente, no caso aqui do tema, não tem ódio suficiente para não aceitar aquilo de forma alguma, mas como aquilo já está acontecendo e eu só não gosto, aquilo tende a se repetir e eu começo a justificar aquilo. Então, é quando eu começo a racionalizar, eu começo a minimizar, eu começo a negar. Então, por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo prático, né? Sedentarismo. Então eu começo com o tempo que eu tô lá, o tempo que eu tenho livre, eu trabalho muito, mas o tempo que eu tenho livre, que eu podia estar ali fazendo uma caminhada, fazendo uma academia, fazendo um futebol, enfim, o esporte que você gostar, você tá ali sentado no sofá ou tá conversando porcaria, conversando fofoca ali, perdendo tempo. E aí sua cabeça, como você faz aquilo constantemente, como aquilo é um hábito, você começa a querer justificar aquilo. Então você, é porque eu não tenho tempo. Tal pessoa faz porque ela tem muito tempo livre. Tal outra pessoa faz porque é mais fácil, ela tem dinheiro. Tal outra pessoa faz porque ela já é magra. Enfim, a gente começa a querer justificar isso. E nossa cabeça é muito boa em arrumar razões para manter a gente onde a gente está. Ou começa a minimizar. Não, isso aqui não é tão ruim assim. Muita gente faz, não é só eu. Então, isso aqui não é tão ruim. Então, a gente começa, mesmo sabidamente sendo ruim aquilo, a gente começa a criar mecanismos de defesa, óbvio. A gente não quer se sentir incomodado, a gente quer uma justificativa para diminuir nossa culpa e aquilo continuar podendo ser feito sem causar tanta culpa. Então, esse é o problema dessa ausência de uma repulsa, né, de algo realmente que eu não aguento mais isso, eu tenho que acabar com isso. Isso acaba te colocando numa, como eu posso dizer, numa esfera cinzenta, em que você, por mais que saiba que aquilo é ruim, você vai continuar praticando aquilo porque é o que está ali no seu gene, já está ali no seu pensamento automático de economizar energia e aquilo vai se perpetuar. E a longo prazo a gente já sabe bem aonde isso vai dar. Então, repetindo a frase, ao longo do vídeo que eu vou repetir várias vezes. Para cada vez que eu trouxer argumentos, você vai pensando se a frase começa a fazer sentido. Tudo que você não odeia, você tende a tolerar. Então, vamos colocar mais exemplos, né? Como eu disse, isso pode ir para a esfera da saúde, como uma má alimentação, sedentarismo, uso de medicamentos para compensar maus hábitos, ou medicamento para qualquer coisa que você sinta sem deixar seu próprio corpo tentar resolver, relacionamentos, amizades tóxicas, casamentos que não existe respeito, enfim, tudo isso você vai tolerando na área profissional, né? Um trabalho que você às vezes ali não gosta, mas também não odeia, não é algo que a ponto de você falar, bicho do céu, eu não suporto isso aqui por nem um segundo mais. E aí você vai interromper aquilo. Não, enquanto só, eu não gosto, é um trabalho chato, eu queria fazer outra coisa. Mas se você não odiar, infelizmente você vai tender a tolerar aquilo. E aquilo vai se perpetuando, até que
ou você aceite, ou acabe odiando aquilo para que tenha uma força escalada para que seja possível de quebrar esse ciclo. Também na esfera pessoal, né, de autossabotagem, falta de limite, desorganização, enfim. Isso vale para qualquer área da vida. Tudo que você não odeia, você tende a tolerar. E como eu disse, a tolerância está muito relacionada aos hábitos. E hábitos, não importa se é bom ou ruim, seu cérebro ama. Então, se é um hábito ruim, você vai precisar de muita energia para quebrar aquilo. E aí que entra o ódio. O ódio é uma excelente fonte de energia para quebrar um determinado hábito ruim. Então a gente vê, por exemplo, muitas histórias de sucesso, né, de pessoas que saíram às vezes da extrema pobreza e alcançaram patrimônios de milhões, às vezes até bilhões, justamente por isso, porque eu odiava aquela situação que eu estava, eu odiava. Eu não conseguia me imaginar um minuto a mais naquela situação. Então, qualquer coisa que ela fizesse seria menos custoso do que continuar naquela situação. Então, tudo que a gente não for mais custoso fazer outra coisa e sim continuar como está, infelizmente, não vai mudar. Você vai tender a tolerar, mesmo sabendo que aquilo é ruim para você. Então, a gente acaba normalizando, né, essa tolerância. Essa é a verdade. Independente de ser ruim ou não. Como eu disse, os mecanismos da nossa própria cabeça vai justificando, minimizando, negando que aquilo precisa ser mudado. Então, se não há uma força com energia suficiente para interromper isso, a gente já sabe, né? Vai se perpetuar e dificilmente sua vida vai sair da onde está. Então, quando que a gente começa a pensar? Então, quando que é necessário, né, odiar? Quando? Dá para usar o ódio? Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque quando você sabe que uma coisa é ruim, você tem que, de algum modo, você tem que alimentar esse ódio a essa coisa. Porque se você não alimentar esse ódio a essa coisa, você vai acabar tolerando e aquilo vai acabar virando normal e vai se perpetuar na sua vida. Simples assim. Tão simples quanto isso. Então, pegando um exemplo prático, sei lá, profissional, que eu acho que provavelmente tem muita gente nessa situação. Se você não odeia o seu trabalho, a ponto de você não suportar mais aquele ambiente, a ponto de qualquer outra coisa ser melhor do que aquilo, tem uma tendência de você permanecer naquilo, porque você vai começar a justificar aquilo. Ah, mas é porque eu preciso prover minha família, porque eu preciso fazer isso, porque a maioria das pessoas não gosta do que faz, isso é normal, precisa do dinheiro, não do trabalho. Enfim, aí cada um vai ter seus motivos, cada um vai justificar de uma maneira própria. Mas, se você não odeia o suficiente, você vai tolerar. E tolerar é igual a manter aquilo, porque vai virar uma normalidade. Então, tudo aquilo que você sabe que é ruim, você tem que alimentar essa espécie de... Desculpa. Você tem que alimentar essa espécie de ódio com isso, para ter força suficiente para interromper esse processo, porque senão vai continuar, e vai continuar, e vai continuar, e vai continuar. Então, essa indignação, né, esse ódio, esse ódio aqui não é no sentido de raiva, de possessividade, de não se controlar, é no sentido de indignação mesmo, uma indignação profunda, a ponto daquilo te incomodar ali diariamente, a todo minuto, a ponto de você pensar que qualquer outra coisa seria melhor do que aquilo. Tudo que não for a esse ponto de indignação, provavelmente você vai ficar empurrando com a barriga, empurrando com a barriga, empurrando com a barriga. Pensa, quantas vezes você já fez isso? Eu já fiz infinitas vezes e faço até hoje, inclusive. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção. E sim, tem coisas que a gente tem que odiar, né? Principalmente as coisas que a gente sabe que faz mal pra gente. Isso independe dos outros, independe do que os outros pensem. Isso é o que você acha que é bom pra você, aquilo que você
refletiu, planejou e pensou que é o melhor para você. E aí sim, você vai alimentar ou não esse ódio para aquilo ser um motor propulsor de mudança, porque senão vai continuar ali na, na mesmice de sempre, né? Então, como que a gente pode transformar, né? Como que a gente pode realmente usar isso? Então, a primeira coisa é identificar. A gente tem que identificar, né? Na sua vida, eu na minha vida, o que que eu tô tolerando demais, né? O que que eu não gosto, eu já percebi diversas vezes que eu não gosto, mas eu tô tolerando. E não deveria, né? Obviamente. Então, passar pela conscientização, né? Por que que você tolera? É conveniente? É falta de fé? É medo? É falta de coragem? O que que é? Por que que eu tô criando esses mecanismos de defesa, justificando isso que eu não deveria justificar? Mas minha cabeça, como eu não tô tendo força suficiente, minha cabeça tá criando mecanismos para diminuir minha culpa. Então, você tem que passar por esse processo de reflexão e conscientização. Por quê? Por que que você tá tolerando isso? Você vai ter que chegar a um veredito, né? Você vai chegar a conclusões, talvez não de uma hora para outra, mas exige reflexão, exige pensamento. E tudo aquilo que você chegar à conclusão de que merece mudança, você pode, né? Não tem, mas você pode usar o ódio como um motor propulsor de mudança. E, óbvio, existem diversos outras coisas que podem ser usadas como motor, mas eu te garanto que o ódio, quando bem usado, ele é uma das maiores fontes de motivações do ser humano. É difícil você competir com quem tá... se você e uma outra pessoa tá competindo por determinada coisa, enfim, que seja um emprego, uma competição esportiva, enfim. Se você tá ali na melhor das intenções e a pessoa tá ali na força do ódio, eu te garanto que ela tem muito mais chance de levar, porque ela tá ali levando ela realmente ao limite, enquanto você tá ali provavelmente ancorado em padrões mais objetivos, em padrões mais racionais, que não tem, infelizmente, não é questão de achar certo ou errado, é o nosso padrão mental, o padrão do ser humano. A gente tende a ter mais gana, tende a ter mais foco, força de vontade, ir até o fim quando tem essa espécie de ódio aí dentro, né? Como eu posso dizer, esse incômodo mesmo que você não consegue continuar se não mudar aquilo. Então, precisa, né, de conscientização para que você consiga mudar e pare de tolerar coisas que você não deveria, né? Então, mais uma vez, eu vou falar e você vai pensar aí, faz sentido o que eu tô falando ou não? Tudo que você não odeia, você tende a tolerar. E tudo que você tolera tende a se perpetuar na sua vida, na sua rotina, no seu dia a dia. E o que essa soma de vezes que você vai fazer essa determinada ação, aonde que vai dar? Você sabe mais ou menos, é só você olhar para o lado e ver quem já fez isso há muito tempo, você sabe. Ali prever minimamente. Então, um chamado à reflexão, mas posso dizer assim, que eu convido a vocês, né? É isso. O que hoje, na sua vida, você precisa começar a se incomodar de verdade? Você precisa alimentar esse incômodo para realmente ter força suficiente para mudar. Porque se você não alimentar, você vai tolerar, vai virar normalidade e vai continuar. Não importa quão ruim seja. Então, eu acho que a vida é muito curta e boa demais, né? Eu amo viver, eu acho que apesar de todos os problemas que a gente tem, todo mundo tem seus problemas, mas a vida é boa demais. E eu acho que ela é muito... Cara, é muito difícil. Eu acho que é quase impossível você ver alguém que realmente luta por algo, assim, de verdade, com todas as forças, e em algum momento não é recompensado por isso.
A maioria das coisas que não dá certo é porque provavelmente a gente para aí no meio do caminho, né? Pelos obstáculos, pela falta de fé, pelo medo, falta de coragem, enfim. Então, pensa, você não tem que viver uma vida que você suporte. Você tem que fazer o máximo para que você viva uma vida que realmente você queira. Viva uma vida intencional, em que você estabeleça, obviamente, metas de prioridade. Primeira prioridade, segunda prioridade, terceira, e assim vai. Você vai conduzir sua vida, cada passo, cada dia, cada minuto, cada segundo da sua vida, com base nessas prioridades. Tudo que afetar a primeira prioridade, você não faz nada que não seja relacionado a isso. Não feriu a primeira, você pode ir para a segunda. Não feriu a segunda, você pode ir para a terceira. E assim vai. E assim você vai construindo uma vida com mais sentido, né? Sem ficar naquela confusão mental de não saber para onde está indo, que direção, o que, que eu quero da vida, o que, que eu não quero. Já foram tantos obstáculos que eu já nem sei mais o que, que eu quero. Então tem que ter essa ordem de prioridades. Isso é fundamental para qualquer pessoa que deseja ter o mínimo de sucesso e sentido na vida. Então, pensa aí hoje, pensa de verdade. O que que você não deveria tolerar hoje? O que que você deveria alimentar essa espécie de ódio para interromper esse ciclo que vem se arrastando aí talvez por meses, talvez anos na sua vida, mas não deveria. E realmente viver uma vida que você ama, né? Uma vida intencional. Faz sentido tudo isso que eu tô falando? Esse é um tema que eu penso bastante, assim, por diversos momentos eu me pego pensando nesse assunto. E eu acho que é de grande valia para todo mundo. Então, comenta aqui se fez sentido, se não fez, se algum argumento que eu usei você acha que não faz muito sentido, ou algo que você achou interessante, enfim. Comenta aqui, deixa também nos comentários se você tem algum assunto que você quer que eu fale aqui no canal. E não se esquece, se inscrever, compartilha com os amigos, comenta o que, que achou, o que, que gostou, o que quer que fale. E nos vemos no próximo vídeo. E não esquece, se inscrever e deixar o like.